2025 foi um ano intenso para a suinocultura. Um ano de ajustes, aprendizados e principalmente de reflexões profundas sobre como estamos produzindo, liderando equipes e tomando decisões dentro das granjas. Foram 22 episódios até agora, dezenas de convidados, histórias reais, desafios técnicos e visões de futuros compartilhadas aqui no Granja 360. E se tem algo que ficou claro ao longo do ano, é que os maiores gargalos da suinocultura não estão apenas na técnica, mas na forma como pensamos o sistema como um todo. Hoje a gente não vai fazer apenas uma retrospectiva tradicional, né, Vitor? A ideia é outra, parar, refletir e perguntar o que 2025 nos ensinou, o que realmente ficou e como que isso pode nos preparar para 2026. Fala, turma! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Granja 360 do ano de 2026. E que ano, hein, Leonardo? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Vai ser um ano atípico aí, né, para o mercado, mas para a suinocultura são tendências de melhora e de boas perspectivas, né? Então, gostaria, Leonardo, de fazer as honras. Hoje é só nós dois aqui, né, nesse bate-papo, fazer uma retrospectiva aí do que foi 2025, o ano em que nasceu o Granja 360. Já são mais de 20 episódios aí nas plataformas do Spotify, YouTube. Estamos também com alguns cortes no Instagram, né? Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu acho que vale a pena a gente insistir e pedir para o pessoal que nos acompanhe a não deixar de curtir, comentar, compartilhar, mandar para nós sugestões de temas aí para o ano de 2026. Eu acho que vale muito a pena a gente contar com o apoio do pessoal que nos acompanha, né, Leonardo? É quem faz acontecer, é o pessoal que está nos acompanhando. Então, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e enviar este episódio e mais episódios aí da nossa plataforma para os seus amigos, companheiros e colegas de profissão. Leonardo, eu acho que o ano foi um ano fora da curva, né? Um ano que foi realmente marcante para nós aí enquanto profissionais e também um ano em que nasceu o podcast Granja 360, né? E uma palavra que marca aí, eu acredito que nós vamos ao longo desse episódio comentar, mas talvez o maior aprendizado do ano é de que não existe solução isolada, né? Não existe bala de prata, não existe solução pronta. Nós vamos juntos construindo a solução no campo, no escritório, ou seja, na indústria, aonde a gente estiver. A solução ela não vem pronta, né? E esse ano nos ensinou muito isso. Então eu gostaria de começar a fazer uma reflexão sobre exatamente sobre esse ponto, né, Leonardo? O que você acha, cara? Cara, eu acho que você falou tudo, né, Vitor? A gente tratou aqui no ano de 2025 e eu até queria muito agradecer a todos os nossos parceiros, todas aquelas pessoas que nos ajudaram a trazer todos esses temas, porque a gente muito depende também das pessoas que estão por fora, estão nos bastidores, as empresas patrocinadoras que nos ajudaram a trazer uma diversidade muito grande de tema aqui pro podcast. Sonharam o sonho com a gente, né, Leonardo? Então eles acreditaram num projeto. E hoje também estamos aí contextualizando e encerrando 2025, começando 2026, e a gente não poderia deixar de agradecer as empresas que nos apoiaram, mas mais do que as empresas, as pessoas que estão conosco no dia a dia, né? São parceiros que estão conosco, então gostaria de agradecer ao pessoal da Zooprofit, que tem nos apoiado, que tem acreditado nesse projeto. Também foi um ano maravilhoso aí junto com o pessoal da Zooprofit. Ao pessoal da Guide, Gestão e Desenvolvimento, que também acompanhou e deu todo o suporte e apoio para nós aí durante 2025. Ao pessoal da Auster, Nutrição Animal, precisa e ágil. Esse é a frase slogan, né? Slogan da Auster, o pessoal da Auster. Um grande abraço, um feliz 2026 aí. E também ao pessoal da Topics Norsvin, né? Pessoal a genética suína mais inovadora do mundo. 2025 foi marcado aí por essa parceria com a Topics também, né, Leonardo? É isso aí. Eu acho que vale a pena trazer sempre o nome desses parceiros, porque foram as primeiras empresas que acreditaram
no nosso projeto, né, Vitor? E que fizeram com que realmente saísse do papel. Né, porque a gente preconiza aqui uma qualidade audiovisual muito boa, então a gente tem todo um custo, acho que vale a pena falar, todo um custo por trás dessa produção, né? As empresas, elas vêm e fazem esse sonho sair do papel, né? Exato, entregar algo de qualidade, né, Leonardo? E eles acreditaram, sem contar também com os diversos parceiros que esteve conosco aqui nas gravações, né? Exatamente. Contando aí o pessoal da MSD, Ouro Fino, o pessoal da Kindra, Fibra Tech Par. Então são grandes parceiros que esteve conosco aí em 2025. É isso aí, tenho certeza que para 2026 a gente tem bastante novidades aí que a gente vai estar anunciando também pro pessoal, novos parceiros, novos projetos aí aparecendo, né, Vitor? Exato. Mas, cara, resgatando um pouco daquela frase que você falou, eu acho que ela faz total sentido aqui pro nosso ano de 2025, né? Como a gente comentou, né? A gente falou aqui sobre carreira, sanidade, tecnologias, pessoas, mercado, vários temas mesmo, uma diversidade muito grande de temas, e a gente sempre chegou em uma conclusão. Eu acredito que a gente sempre chega em uma conclusão nos finais dos episódios, que é como você disse, não existe uma solução isolada, né, Vitor? A gente, vamos falar aqui sobre a influenza, como um dos últimos episódios do ano ali que a gente trouxe com o Alessandro. Sim. Cara, um baita episódio. Foi ali, muito legal. Bom esse episódio. E, cara, influenza, é só influenza, é só um vírus, mas não, cara. Então ele traz ali, até a gente soltou um corte, ele falando, cara, não... as pessoas têm que se vacinar, Exato. Então muito gira em torno de pessoas, é um conjunto de coisas que fazem a gente chegar em um bom resultado no final das contas, né? Perfeito, exato. Tá. Ô, Vitor, e logo lá no começo de 2025, cara, a gente falou muito sobre carreira, posicionamento profissional e liderança, inclusive... com um grande amigo nosso ali, o Francelmir Machado, né? Ele que gravou o primeiro episódio com a gente aqui do Grande 360 e foi assim, fugiu muito da curva ali do que a gente estava esperando. A gente estava aqui nervoso, né? Fazer a primeira gravação e o Machado ele veio ali, até acalmou um pouco a gente e ele falou bastante, ele foi bem legal, né, cara? E também eu lembro de vários episódios ali com o Adalto também da Topics, a gente falou sobre liderança, de mercado. E assim, teve uma pergunta recorrente, né? Falando sobre liderança e posicionamento profissional. Por que está cada vez mais difícil formar e manter bons profissionais na suinocultura? Vitor, o que mais te marcou nessas conversas ali? Exato, Leonardo. Quando você comentou do Machado, né? Nós tínhamos acabado de conhecer ele, né? Feito e hoje aí um grande amigo, um grande parceiro nosso. Então gostaria de agradecer ao Machado aí, ao pessoal da Guide por toda essa parceria. Mas vamos lá. O primeiro episódio ele tem algo diferente porque é o primeiro, né? É isso. Mas se a gente puxar nas plataformas foi um dos mais ouvidos nosso, tá? Ele foi bem disparado ali, eu acredito por conta do tema, né? Sim. Carreira é um tema que abrange todos os profissionais, mas ele traz algo em que todo mundo procura, né? Ninguém aqui não busca um crescimento profissional, né? Todos que vêm para um podcast, que escutam um material, que trabalha nesse conceito de educação continuada, sempre está buscando uma evolução. Eu acho que o episódio ele ajudou muito a gente nisso. Apesar de ter trazido várias ideias, vários conceitos que a gente discutiu, mas não só no podcast, mas como na mentoria do Machado, foi uma frase que me marcou muito, que inclusive a gente colocou aqui na nossa caneca, né, Leonardo? Então, até vou ler aqui para vocês a nossa caneca do Granja 360. Quem sabe o Leonardo vai abrir esse ano uma lojinha online e a gente consiga vender uma caneca dessa. Mas aqui está escrito, mais vale uma formiga em movimento do que um búfalo dormindo. Então, eu acho que essa foi uma das frases que fez o start para a gente começar algo novo, né? E quando a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de construção, a gente sempre tem que estar inovando, sempre a gente tem que estar começando algo novo para se destacar, para sair desse comodismo. Eu sou muito contra aquela frase que fala assim, a gente... estamos na zona de conforto, estamos acostumados. Cara, a zona de conforto é o maior inimigo do ser humano, né? A gente tem que sempre estar incomodado e fugir da zona de conforto, né? Exatamente. Então, eu acho que isso
que essa frase, ela traz muito isso para nós, né? Que é a gente sempre estar em constante movimento, em constante busca, porque é isso que, no final das contas, transforma e faz a diferença de um profissional que está em ascensão na carreira, que está buscando, ou diferente daquele que já está acomodado, que já está acostumado e que para ele tanto faz. Então, eu acho que esse primeiro episódio ele traz muito isso para nós, né? E o que me marcou muito nessa frase, e também junto com a questão que tu traz, como é cada vez mais difícil formar e manter bons profissionais na suinocultura, eu acho que é uma junção de muitas coisas, né? Mas eu posso trazer também o episódio do Tom, porque o Tom ele é um profissional da área de suinocultura que muitos têm como referência. E tem ele como mentor, pessoas que a gente quer estar por perto, né? Grande Tom Kramer. Exatamente. E eu vejo que hoje os novos profissionais demandam um pouco disso, sabe? De alguém como referência, de alguém como espelho para seguir os passos, né? Porque eu vou dar um exemplo meu aqui, Léo. Quando eu comecei a pesquisar sobre suinocultura, eu estava na faculdade ainda e eu fui tentar entender quais que eram os melhores profissionais que a gente tinha, profissionais de referência. E aí foi quando eu conheci o Cleandro. Uhum. Se Deus quiser, o Cleandro vai estar aqui com a gente um dia gravando ainda. Mas, cara, eu comecei a puxar o nome de alguns profissionais e eu vi que o Cleandro estava em Londrina, que era onde eu morava na época que eu fazia faculdade. Olha só. E eu falava, cara, o que eu posso fazer para me aproximar dele, para me tentar pegar alguns insights, para me tentar pegar alguns conselhos. E aí, a gente participava do grupo de estudo, tinha uma certa aproximação dele lá, mas um dia eu mandei mensagem para ele e falei, Cleandro, cara, tu consegue... Tu tem tempo pra gente tomar um café no shopping ali, bater um papo e tal? Queria conversar um pouco contigo. E na hora ele aceitou, cara. Olha só. E aí, na época de faculdade ainda, eu fui tomar um café com o Cleandro e ali me abriu várias portas e eu tive vários insights, que foi onde eu tomei a decisão de vir para Toledo fazer estágio curricular na empresa em que eu estava tocando com os meus sócios na época. Mas assim, foi da atitude. Uhum. Né? Foi de pegar o telefone, mandar mensagem e marcar um compromisso com o cara para poder tirar alguns insights e alguns conselhos. Sim. Porque as pessoas elas estão disponíveis, Léo. É isso aí. A maioria das pessoas hoje da suinocultura, elas têm um prazer de poder ajudar novos profissionais. Com certeza. Eu vejo que o mercado hoje, ele é um mercado que aproxima muito o novo profissional do mais experiente e eles querem se ajudar. Com certeza. Né? Então, eu vejo que hoje os jovens, né, as pessoas que estão se formando agora, que estão começando carreira, pode ter isso como um gatilho para buscar novos, como que eu posso dizer, para buscar experiências e facilitar o processo. Não é encurtar o caminho, né, Léo? Não, é isso. A gente tem que passar pelo processo, o tempo, ele nos ajuda muito, apesar de hoje a gente ser muito ansioso, a gente falou um pouco sobre isso com o Tom, né? Apesar de ser uma geração muito ansiosa, querendo a busca do sucesso muito rápido, o tempo ele é primordial. A gente até comentou isso também no episódio com o Tom. Mas eu vejo que é isso, cara. Eu acho que assim, Vitor, resume muito, como você disse, em uma palavra, né, cara? Eu acho que a coragem. A coragem de ir, de arriscar, de correr atrás. Como você falou muito bem, não é encurtar o caminho, mas a gente pode deixar ele um pouco mais fácil se a gente tiver coragem. Muitas vezes a gente vai passar por desafios, vai passar por momentos complicados ali na nossa carreira, na nossa busca por uma carreira, né? Mas eu tenho certeza que se a gente tem coragem de arriscar, sair da zona de conforto, a gente consegue alcançar patamares maiores, alcançar grandes coisas aí, porque a suinocultura, ela apesar, assim, o pessoal brinca, né, de ser um mundo pequeno da suinocultura, né, são algumas pessoas ali que realmente fazem a suinocultura, são algumas empresas que normalmente a gente vai nos eventos e encontra essas pessoas. Ela é um mundo pequeno, mas ela é um mundo de muita oportunidade. Exatamente. E a suinocultura, ela abraça quem realmente quer entregar. A gente comentou muito isso aqui nesses episódios, principalmente com o Machado ali no primeiro, né, com o episódio da Guide.
a suinocultura, ela abraça e ela dá oportunidade para quem se coloca à disposição dela, para quem quer entregar realmente o trabalho. E eu acredito muito nisso também. A tua história, eu acredito que ela também é parecida com a minha, a gente falando um pouco sobre coragem, essa coragem de arriscar. Você sabe muito bem, né, Vitor, vim de uma região assim com a suinocultura praticamente, a suinocultura industrial é inexistente, minha família toda da região, e eu decidi arriscar também. Então, falei, cara, é isso que eu quero, eu vou peguei uma mala da minha mãe ali, que era a mala maior que tinha em casa, coloquei as roupas dentro e vim pro oeste do Paraná, né, cara? Eu vejo que hoje, talvez na nova geração, ainda falta um pouco isso, sabe? As pessoas realmente querer enfiar a cara no negócio, cair para dentro do mercado de trabalho, perguntar, cara, isso aí que você falou do Cleandro é muito bom, né? Mandar a mensagem, cara, o cara tá ali, tá à disposição, tá na sua cidade, pergunta, você vai facilitar o teu caminho, o cara vai te dar um insight bacana, né? Isso aí é excelente, cara, muito bom. Eu acho que a coragem, ela resume muito bem isso. Ter coragem de arriscar, de fazer as coisas darem certo, correr atrás mesmo, né? Perfeito, Léo. E tu comentou uma coisa importante, cara. Eu sou extremamente fã do teu trabalho, eu conheço um pouco da tua história e, assim, o que você fez, cara, essa coragem de sair de São Paulo e vir pra cá arriscar. Depois eu acredito, cara, eu acho que vale a pena a gente pegar um episódio e explorar toda essa história, porque eu tenho certeza que vai motivar muito pessoal que está no interior, que está nas faculdades, longe da suinocultura, e que vale a pena arriscar. Vale a pena vir para onde tem o mercado, onde tem as oportunidades, né? Porque aqui tem muita oportunidade. Mas, Léo, vamos falar um pouquinho também, cara. Eu acho que vale a pena a gente pegar esse episódio. A gente falou muito de sanidade, né? É isso aí. 2025 foi um ano em que a gente... no nosso trabalho, a gente trabalhou muito isso, mas a gente trouxe pro podcast também esse assunto sanidade, né? E quando a gente fala ali, vacinação integrada, a gente falou de influenza, doenças respiratórias, o conceito, né, da saúde única, todo esse arcabouço de material, a gente trouxe o professor Alberton aqui, né? E a gente falou ali dos suínos modernos, os piá de apartamento, são mais suscetíveis às doenças, né? E tudo mais. A resposta dele foi quase que um choque de realidade ali, né? Foi um episódio muito interessante. E o que você acha ali que mudou na forma como você pensa, como a gente pensa, enquanto técnicos aí da área? Como que você passou a olhar aí a sanidade depois desses episódios que a gente teve aqui no ano de 2025? Ô, Vitor, cara, você comentou sobre esse episódio do Alberton e realmente ele faz total diferença na carreira de quem realmente presta atenção no episódio. Inclusive é o episódio 8, para quem tá ouvindo agora, de 2025, da primeira temporada. Corre lá e assiste esse episódio, é muito bom. É muito bom esse episódio, pessoal. E eu acho que complementa muito esse episódio também, o do Lucas Torido. Certo, exato. E o da Aline Viotti, cara. São, assim, episódios fundamentais, pensando em sanidade... né, Vitor? Ele abre um conjunto de ideias muito bacana. Eu vejo que ele é uma aula, né? Se a gente vamos pensar assim, o cara vai começar de extensionista. O que ele precisa aprender? Cara, eu acho que esses 3 episódios é ali a aula inaugural para ele começar a trabalhar, né, Léo? Exato. E você me perguntou o que mudou a minha mente pensando sobre sanidade, cara. Eu acho que ele resgatou muito aquilo do que a gente aprende lá na faculdade de medicina veterinária. Exato. Que as coisas elas não são tão simples quanto parece. Muitas vezes a gente tá ali no campo, tá inserido na rotina e a gente olha para os desafios e acha que aquilo é muito simples. Muitas vezes é simples. A gente, por achar que é simples demais, acaba tornando uma bola de neve e isso se torna complicado lá na frente, se podemos dizer dessa forma, né? Exato. Mas o professor Alberton, ele trouxe ali uma fala muito interessante que é aquele negócio, né? A gente até trouxe essa reflexão junto com ele, né? Muitas vezes a gente age com os nossos plantéis, com os suínos, os leitões, de uma forma como se fosse uma mãe extremamente protetora. Exato. Então a gente quer dar um nível de proteção muito alto para esses animais, a gente coloca uma carga de antibióticos profiláticos, preventivos nas rações, na água, para proteger esses animais, e a gente acaba deixando ele despreparado, vamos dizer, esse piazão de apartamento, ele fica despreparado para quando ele cai na rua, né?
que seria isso? É um leitão que sai da maternidade e vai para creche, ou ele sai da creche e vai para terminação. Então, acho que isso abriu muito a mente nesse sentido. Cara, olha as coisas com calma, observa cada detalhe. O Lucas Torida e a Aline Viotti falaram muito disso, sobre a anamnese, né? Fazer uma anamnese bem feita da situação, que é você pegar todos aqueles gargalos ali e tentar entender. O Lucas Torida, ele trouxe um passo a passo muito bom, né, cara? Que eu acho que se o cara ele anotar esses passos ali, entrar em toda a granja com esses passos anotados, ele já é meio caminho para fazer uma anamnese bem feita. Exato. Que o primeiro é você perguntar para quem tá ali na granja, que é o produtor ou o colaborador ali daquela granja, que está no dia a dia ali na granja, observando o desafio. Então, conversar muito com ele, fazer diversas vezes a mesma pergunta de formas diferentes, tentando extrair ali o máximo de informação possível. O segundo passo é você realmente olhar para a granja. O Lucas fala isso, a granja ela conversa com a gente. Os animais, eles praticamente falam o que está acontecendo. Então, é só a gente saber observar, perguntar para quem está vendo, perguntar para os animais e para a granja, né, o que está acontecendo. Aí o terceiro passo realmente é a gente fazer a necrópsia, e o quarto ali os exames laboratoriais, né, e aí a gente tem uma resposta mais precisa e isso a gente se aprofunda. Então acho que a gente ter essa colinha, Vitor, saber que as coisas... Tem coisas que são simples e tem coisas que não são tão simples assim, que a gente precisa se aprofundar um pouco mais e precisa ter uma temática ali, precisa ter uma estratégia. Eu acho que foi o que mais me abriu a mente aí quando a gente conseguiu gravar com essas pessoas fenomenais esses episódios, né, cara? Eu acho que faz total diferença para quem também ouviu esses episódios, quem assistiu esses episódios aí no dia a dia. Exato, e eu acho que fica mais claro também quando a gente... viu agora no episódio recente com o Alessandro sobre a questão da influenza, né, Léo? Eu acho que a gente começa a entender que o problema não é o vírus em si, mas o ambiente em que ele está e o que ele pode provocar, né? É isso. Então, acho que isso... Até os 2 episódios com o Alessandro foi muito bom. Muito bom. E ele trouxe, historicamente, toda a temática e o cenário de como que foi, né? Até tem o corte que a gente fez dele falando da Santa Cananeia, né? Então, acho que ele conseguiu pôr muito bem toda a construção e a evolução da suinocultura industrial. Acho que foi fora de série, ali foi fenomenal. Um ponto importante também, Léo, que eu gostaria de comentar, que a gente trouxe um produtor rural também, né? Exato. A gente trouxe o Emerson Debastiani no segundo episódio, e foi um episódio assim, onde a gente conseguiu ver qual que é a visão do produtor para o negócio, né? Às vezes a gente, na área técnica, conversando só com o pessoal da área técnica, área comercial, mas foi muito importante ter aquele episódio com o Emerson. Eu tenho certeza que em 2026 a gente vai conseguir trazer mais produtores aqui para a gente poder realmente integrar e saber qual que é o anseio, qual que é o desejo do produtor, porque sem ele nada disso teria sentido, né, Léo? O produtor é quem está na ponta, né, Vitor? É quem está fazendo o negócio acontecer ali no dia a dia, então é fundamental. Eu acho que isso vai muito do propósito também do Granja 360, né? Escutar todas as pessoas, ouvir todo mundo que tem alguma coisa a acrescentar para a suinocultura, para o agronegócio, a gente tem que trazer para a mesa e poder escutar da melhor forma possível. E ali no episódio com o Emerson foi fenomenal, né, cara? O Emerson também é um produtor, assim, fora da curva, um cara que pensa muito na frente também, e ele trouxe todas as dores ali do campo, né, cara? Eu lembro que ele comentou sobre mão de obra, comentou sobre legislações, sobre integração, e ele trouxe vários insights até do produtor, qual que é a visão do produtor para a equipe técnica, né? Exato. Isso é muito bom, cara. Tem os cortes ali dele falando o que o produtor normalmente espera e o que ele observa quando o técnico vai nas primeiras visitas. Isso faz total diferença, né? A gente saber o que o produtor pensa da gente. Exato. Né? Show de bola. Ô, Vitor, e outro tema que ficou em alta, e vai muito também de acordo com o que a gente pensa e o que a gente prospera aqui no Granja 360, que é tecnologia, né, cara? Perfeito. Em 2025, a tecnologia ela deixou de ser futuro e ela virou presente aqui no Granja 360, né? Inteligência artificial surgindo com tudo. A gente trouxe o pessoal da Kindra falando sobre inteligência artificial. O Mário falou muito bem aqui sobre
a contagem dos animais, como que isso pode nos auxiliar no dia a dia. A gente trouxe o Celso da CRJ aqui, cara, falou sobre logística. Como... E essa questão do Celso foi um episódio interessante, porque às vezes tu vai falar de transporte e tu acha que não vai falar muito de tecnologia, Exato. vai falar do normal, né? Mas você vê que é um cara que tá além do tempo, né? Um cara que tá pensando lá no futuro. Até ele comentou aqui que o sonho dele é transportar suíno de drone, né? Então veja, pensa a cabeça do cara, né, Léo? É isso aí. E até uma das perguntas que a gente trouxe nesses episódios mais voltados para a tecnologia foi: a tecnologia ela resolve problema ou ela escancara um problema mal gerenciado, né? Então, para você ver como que faz realmente a diferença, a gente acreditar, igual o Celso acredita nas tecnologias. A gente pensar em transporte, muitas vezes o cara poderia estar apegado ali num sistema antiquado ali de transporte, de logística, tá funcionando, tô indo bem, mas ele não, ele tá sempre buscando além, né? E eu acredito muito nisso, né, cara? Quando a gente coloca a tecnologia para funcionar, se a gente pega ali o episódio com o Mário da Kyndra, por exemplo, ele fala ali da falsa mortalidade. Muitas vezes a gente está contando errado ali no olho humano, ele pode ser falho, né? E a inteligência artificial, ela vem para auxiliar, né, Vitor? O que você acha que ficou mais de aprendizado quando a gente falou de tecnologia com essas pessoas? O que mais te despertou os insights? Cara, eu sou suspeito a falar porque eu sou extremamente apaixonado por tecnologia, né? Tanto, eu até comentei o Mário, eu conheço o Mário já tem um tempo porque eu acompanhei o trabalho dele, mas, cara, eu vejo que tecnologia, ela é a base de tudo, sabe? Ela pode ser um grande facilitador dos nossos processos, né? Então, eu vejo que nós temos uma grande oportunidade na suinocultura, e quando a gente fala de tecnologia, não só de processo, mas de produtos, né? A gente tem o caso da Zooprofit, né? Que é uma empresa, de tecnologia, né, Léo? Vamos dizer assim. Então, são produtos e conceitos que estão além do nosso tempo, né? Estamos falando de aumentar a produtividade, de aumentar a rentabilidade, de ter uma maior eficiência. Tudo isso é tecnologia, né? Tecnologia ela é uma ferramenta que vem para nos auxiliar em cima disso. Ganhar algo em cima de um processo ou melhorar a execução de um processo, enfim. Então, o maior aprendizado que eu tive nesse ano, apesar de já ter estudado e me aprofundado um pouco mais em tecnologia, foi exatamente isso. Que a tecnologia ela não é só um aplicativo, a tecnologia ela não é só um sistema, um sensor. Não, a tecnologia ela é além disso. É isso aí. Né? E quando a gente fala em transformação digital, nós somos uma geração, a geração mais nova que a nossa não passou por isso, né, Léo? Nós somos a última geração. A geração que morreu com o analógico. É isso aí. Né? Depois da nossa geração, não existe mais transformação digital, porque a nova geração já nasceu no digital. Né? Já nasceu na era digital. Exatamente. Então, eu vejo assim que, cara, nós vamos ter um avanço muito grande ainda em relação à tecnologia, mas na sua aplicabilidade. Então, eu vejo muito surgindo novos serviços, novos produtos. O Granja 360 é um exemplo disso. Né? É um exemplo disso que a gente está conseguindo se comunicar com o Brasil inteiro sem precisar sair de Palotina. Exato. Né? É isso então, aí. a tecnologia é isso. Né? É levar a informação para a ponta de uma maneira facilitada, né? É isso aí. De uma maneira que explore os potenciais. Né? Então, se a gente estava acostumado vamos dizer, a se comunicar com 1, 2, 5, 10 pessoas por dia, hoje a gente consegue ampliar essa comunicação. É isso aí. Então, a tecnologia é isso, ela vem como um grande amplificador, né? Das coisas. Assim. Eu vejo que nós temos um grande potencial quando se fala disso. E aí, para a produção em si, né, Léo? Cara, a gente tem muita oportunidade, a gente tem... igual tu comentou, né? Ela realmente escancara o problema. É isso. Né? Ela escancara, mas ela traz solução. Ela traz o resultado. Mas uma coisa que eu queria comentar, Léo, que eu acho que é importante, é que nada disso faz sentido se não tiver pessoas.
Exatamente. Né? Exatamente. Se não tiver pessoas para aplicar, operar e monitorar essas tecnologias. Né? Vamos falar de relatório, por exemplo. Vamos lá, vamos pegar um aplicativo, um sensor que vai gerar um monte de relatório e... Tá, mas no final das contas alguém vai ter que ler e vai ter que tomar decisão. Sim. Então, temos que ter pessoas. Tem que ter. Né? E pessoas capacitadas para isso. Né? Exatamente. Senão, é a mesma coisa que colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Sim. Né? Ô, Vitor, e quando você fala dessa questão de ter pessoas, tem realmente que ter? Eu lembro, eu acho que eu até comentei isso em algum episódio, quando lá no começo dos anos 2000 ali, eu tenho uma vaga memória de passar muito ali na televisão, cara, quando começou a ficar mais em alta ali os maquinários agrícolas ali que eles colocaram, maquinário para as colheitadeiras e tudo mais, e se falava muito ali que ia acabar com o trabalho para aquelas pessoas ali que faziam o corte manual, né? Os famosos boia fria ali que eles falavam, né? Ia acabar e o pessoal ia ficar sem trabalho. Hoje a gente vê que é o contrário, a gente precisa de gente para trabalhar, porque a tecnologia surgindo, aquele maquinário surgindo naquele local, ela abre várias outros postos de trabalhos ali na região, né, cara? Então, realmente faz total diferença ali a tecnologia. Exatamente, Léo. E um ponto importante, quando a gente fala de tecnologia, o conhecimento, ele vem muito em cima disso, né? Vamos dar um exemplo. Hoje nós estamos numa região com não sei quantas granjas deve ter na região de Toledo, Palotina, Marechal, enfim, toda essa região oeste do Paraná. Cara, já parou para pensar quantos gerentes de granja a gente tem? Tanto produtor rural, quanto gerente mesmo, funcionário de granja. Exatamente. Né? Como que está o conhecimento desse pessoal, né, em relação às novas tecnologias, em relação aos novos serviços, em relação aos novos produtos, aos novos manejos? Será que esse pessoal está atualizado? Será que esse pessoal está andando de acordo com aquilo que a gente tem hoje de mais moderno no Brasil e fora do Brasil? Como que está o conhecimento desse pessoal? Né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco isso, porque a tecnologia também é isso, ela exige um pouco mais do ser humano. Se atualizar. Por né? isso que vem esse conceito de educação continuada, né, Leonardo? Isso aí. Eu acho que é bem por aí. Sim, a gente tratou sobre esse conceito de educação continuada com o Machado e com a Luana Torres também, né? Eles Exato. um episódio em conjunto conjunto aqui. Muito legal, cara, aquele episódio ali. E um que me marcou muito também, Vitor, falando sobre tecnologia, e claro, a gente falar mais sobre essa educação continuada, mas eu queria dar essa ressalva aqui, que foi o episódio 7, com o Lederson Lima. Sim. Cara, Léo. que a gente falou sobre ambiência com ele. Exatamente. E ele trouxe ali um ponto que eu achei muito interessante, por mais que talvez pareça simples, mas muito interessante. Que ele comentou que quando eles começaram a medir melhor a ambiência em determinada granja, que eles conseguiram melhorar a ambiência em determinada granja, um dia ele foi e conversou ali com o produtor, ele falou, cara, o que mais me chamou a atenção é que a saúde respiratória da minha esposa melhorou, a minha esposa que estava ali dentro trabalhando. Ele trouxe e falou isso, cara, eu achei muito, muito bom. Porque quando a gente pensa em melhorar a produção, a tecnologia ela vem para melhorar a produção, mas no final das contas a gente também está falando sobre melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Claro que esse é um exemplo simples, ele melhorou a saúde respiratória da esposa dele, mas se a gente melhora, se a gente ganha níveis melhores de GPD, de conversão alimentar, a gente está falando em maior rentabilidade também para as pessoas que estão envolvidas ali no dia a dia, né? As pessoas que trazem a mão de obra ali à tona, então isso faz total diferença e a tecnologia, como você comentou, ela é fundamental que a gente entenda ela, que a gente busque conhecimento para saber cada dia mais sobre a tecnologia, porque ela pode facilitar. Muitas vezes nós ali no dia a dia, a gente fica resistente em usar mais uma inteligência artificial, a gente quer, isso aí é da geração moderna, não vou usar isso muito aqui, mas, cara, quando a gente começa a utilizar, a gente vê o quanto que isso nos ajuda, né? Potencializa o nosso trabalho, né, cara? Exato. E como você comentou, Vitor, a educação continuada, ela é fundamental, porque sem entender aonde aquilo vai nos levar e ficar por dentro, não é só aprender aquele conceito e ficar fixado naquilo para sempre. A gente precisa estar estudando, precisa estar se desenvolvendo para chegar em acompanhar
a rotina, né? Acompanhar as tecnologias que vão surgindo, né? Exatamente. E o pessoal que nos acompanha aqui, muito provavelmente agora, tá numa academia, fazendo uma atividade física e tá aqui nos acompanhando, ou tá de viagem, se locomovendo, saindo de uma granja indo para outra, saindo de uma cidade indo para outra. Eu tenho muito relato disso, pessoal que trabalha em viagem. Nós temos um pessoal da área de suinocultura que viaja muito, né, Leonardo? Exatamente. E sempre eu recebo ali no meu WhatsApp foto, pessoal saindo da cidade de manhã já com o podcast, porque realmente é pessoal que busca estar atento ao que está acontecendo no mercado, o que nós estamos conversando, o que as mídias em si tá falando, qual que é o tema da vez. E nesse ano de 2025 foi um ano que a gente falou muito sobre saúde única, sobre soluções naturais. Inclusive a Zooprofit é uma grande parceira nossa que traz esse conceito de soluções naturais, sustentabilidade. Então, assim, o ano de 2025 ele trouxe muito esse conceito, né? E eu acho que ficou claro para nós aqui, e até uma pergunta que eu faço para ti, Léo, sobre esse conceito que a gente fala, ciência e natureza são opostos? E essa resposta ficou bem clara que não são opostos, né? O que você acha que 2025 marcou? E qual foi a virada de chave que você teve com esse pensamento dentro da suinocultura, Leonardo? Vitor, eu acho que isso reflete muito ali na nossa primeira patrocinadora, né? Quando a gente fala de saúde única, a gente tem ali o episódio com o Leonardo Lira, que é um sócio proprietário da Zooprofit, né? E ele fala muito nisso, né? E a gente até resgata um pouco do que a gente estava conversando agora sobre tecnologia, que é trazer realmente o que a gente já tem de conceito, o que a gente já tem na natureza. Exato. Tentar entender como isso pode nos ajudar no dia a dia, né? E o Leonardo, ele comenta, o meu xará ali da Zooprofit, ele comentou muito bem, até nas conversas externas aqui com ele fala isso, né? Não é porque a gente é contra o uso de antibióticos, por exemplo, mas se a gente tem moléculas naturais, moléculas que podem nos favorecer, podem tratar como medidas profiláticas, aí a gente pode usar como medidas profiláticas na produção, na natureza, de forma sustentável, então por que não usar isso primeiro, né? Exato. Por que não abranger isso ali de forma mais orgânica, né? E eu acho que o mundo, Vitor, o mercado, ele está se tornando cada vez mais observador para isso, né? Isso a gente sabe, né? As legislações, a gente vê ali a União Europeia cada vez mais resistente com os usos de antibióticos, né? Com ractopamina, tudo mais. E eu acredito que, assim, a gente tem soluções, a gente tem que tomar decisões inteligentes, né? A gente tem que ser cada vez mais inteligente nas tomadas de decisões. Por que aqui no Brasil talvez não está tão arrojado ali a restrição com antibiótico, quer dizer que agora a gente vai pegar e vai usar à vontade, vai gastar todas as moléculas que a gente tem? Não, vamos usar de forma inteligente, como a gente comentou muito com o pessoal da Zooprofit durante o ano, né? Vamos trabalhar de uma forma que a gente consiga usar o antibiótico quando ele precisa realmente ser utilizado. E eu acho que até reflete muito no que o professor Alberton trouxe ali no 8º episódio de 2025 da primeira temporada, que é a gente usar naquele momento correto, não dando um tiro no escuro e vou pegar aqui uma doxiciclina e dar um tiro de 12 aqui para tentar solucionar todos os meus problemas. Não, cara, a gente tem que olhar lá no começo da cadeia, aonde que isso está começando a efetuar um problema, né? Então, acho que saúde única é muito isso também, quando a gente fala do uso correto de antimicrobianos, de uso sustentável de todas as moléculas que a gente tem. Porque daqui a pouco a gente começa a criar micro-organismos, criar bactérias aí resistentes que não vai prejudicar só a nossa produção de suínos. Exatamente. Isso daí vai prejudicar a forma como a gente trata a saúde humana também, né? Então, a gente tem diversas zoonoses. Graças a Deus, o Brasil, ele é um país aí que, até como o Alessandro comentou, né, muito forte em biosseguridade. A gente tem ali Canané, que restringe bastante a entrada de diversos patógenos. Mas, cara, se entra uma zoonose aqui e a gente está despreparado para isso, a produção vai lá embaixo, né? Exato. Então, acho que a gente está no dia a dia lidando muito com saúde única, né? Sim. Por isso que é importante a biosseguridade e tudo mais. Exatamente. E nós tivemos o episódio de 2025, foi o caso da gripe aviária, né, Leonardo? E o Brasil deu uma aula de como está hoje a nossa biosseguridade no sentido de agilidade e resposta rápida para o mercado, né? Uhum. Então, foi até uma surpresa
de tão rápido que as coisas se evoluiu, né? Sim. Então eu vejo que realmente a biosseguridade no Brasil, ela tem pontos a melhorar, obviamente, como todas as áreas têm, mas em relação ao mundo, né, eu vejo que a gente tem um grande avanço e a gente está acima, estamos à frente, né, de muitos outros mercados. Não é à toa que o Brasil ele é o celeiro do mundo, como diz o nosso governador Ratinho Júnior, né? Não só o Paraná, mas vamos colocar aqui o Brasil, né? O Brasil é o supermercado do mundo, justamente porque nós temos produtores muito bons em produzir, né? Então, e a biosseguridade faz parte disso, né, Leonardo? Exatamente. Ratinho Júnior, você está convidado aqui para gravar. Quem sabe, quando estiver em Palotina aí, fica o convite. Vem aqui gravar um episódio com a gente, né, cara? Isso aí. Vitor, e eu acho que entrando um pouco nesse tema de mercado, cara... Léo, nós estamos brincando, mas é verdade, cara. 2026 é um ano de política. E não é que a gente quer fazer política aqui, não é isso. Mas fica o espaço aberto, assim... Para a gente poder aproximar, né, a suinocultura, vai ser ano que a gente vai eleger deputados, governadores, presidente da República. E assim, nós da suinocultura precisamos ter representantes nossos lá dentro, né? Eu estive comentando recentemente sobre isso com um produtor nosso aqui do Paraná, que tem propriedade em Dourados ali. O Dourados é MS, né? Sim. Dourados é MS, exato. E aí, cara, eles têm uns recursos do estado lá bem interessante, sabe? Sim. Bem interessante. Então, acho que vale a pena a suinocultura, não só a paranaense, né? Mas de cada estado que o Granja representa o Brasil, né? Mas de que a gente consiga aproximar a suinocultura também dos nossos representantes politicamente. Exatamente. Porque, queira ou não queira, o produtor rural ele precisa estar... integrado junto com um sistema em que o auxilie na produção, né? Então, acho que é interessante. Então, fica aqui o nosso convite aí aos candidatos de 2026, que também não é para ser um palanque político, não é isso? Não. Mas é que a gente consiga realmente mostrar quem são os representantes da suinocultura, né, Leonardo? Sim. Eu até peço a ajuda do nosso público também, o pessoal que nos escuta. Quem que vocês querem aqui em 2026, exatamente. Né? Tragam nomes de pessoas aí que vocês veem que podem representar a suinocultura nesse período político ali, para a gente trazer, como o Vitor comentou, não é fazer palanque político nem nada, mas é a gente conseguir escutar todo mundo aqui, ver as propostas, até para facilitar nas tomadas de decisão, né, do público aí da suinocultura. Excelente ideia, Vitor. Acho que vamos para cima com isso, né, cara? E aí a gente acaba esbarrando aqui nesse tema de mercado, né? Que muito depende também das pessoas que estão governando o país, governando o estado ou os municípios, né? E a gente sabe, né, Vitor, a suinocultura, a gente passou por um ano interessante, um ano com altas ali no valor ali do suíno vivo, da carcaça, tudo mais, mas a gente também já passou por momentos delicados, né? E não faz tanto tempo. Então, eu vejo que as tomadas de decisões das pessoas que estão no poder faz total diferença. Claro que tem coisas que não dependem só do ser humano, não depende só do Estado, não depende só da política, né? Tem coisas que variam, como a gente comentou sobre a gripe aviária ali, que veio, acabou prejudicando, por mais que foi demorado a tomada de decisão ali da Europa, da China ali de voltar a importar ali a carne brasileira, mas muitas coisas dependem realmente ali das pessoas que estão tomando as decisões, né? Exato. E quando a gente fala em suinocultura, que muitas vezes a gente trabalha com uma margem apertada, né? A gente precisa pensar nas casas depois da vírgula ali para começar a ter resultados. O que mais te marca, Vitor, nesse ano de 2025? E o que você vê assim que mais prejudicou o resultado, o que mais pode prejudicar os resultados ali na produção quando a gente pensa em produção de carne? Você que é um cara que normalmente está mais ali na fase final da suinocultura, tem uma baita experiência com suíno terminado, né, Vitor? O que mais te faz pensar, pô, isso aqui rouba peso na hora do abate, isso aqui prejudica o resultado e a gente precisa melhorar para produzir mais? Certo, Léo, vamos lá.
Eu sempre falo com o meu time, eu acho que é unânime isso. Eu acho que vale a pena a gente explorar pontos, fechar a torneira que gasta mais água, né? Então é sempre aquele conceito do 80-20. O que eu vou fazer de 20% de esforço que vai gerar 80% do meu resultado. Então, quando a gente vai falar de custo de produção de suínos hoje, os dois maiores gargalos nossos de custo de produção é o quê? É o custo do... Vamos falar de terminação, né? É o custo do leitão e o custo alimentar, o custo da ração, né? Então, por mais que a gente tá falando de proteína animal, acho que o que manda muito no mercado hoje é o custo ali, o preço do soja, do milho e quais as suas variáveis, o que o mercado, o que é a empresa, a integradora, o que cada um vai tomar como decisão, que é o que vai ditar a regra do jogo, né? Então tem integradoras, empresas que priorizam muito conversão, porque precisa comprar milho, precisa comprar ração. Tem empresas que têm isso dentro de casa, então prioriza muito produzir muito e prioriza o GPD. Então depende muito da estratégia de cada empresa. O que cada empresa tem como premissa e como cultura mesmo de que esse ano vamos trabalhar isso. E aí monitorar isso e entender se está dentro do esperado ou não, né? Sim. Eu vejo que, assim, por mais que a gente lida com ser vivo, né, com produção, nós, enquanto profissionais, nós precisamos entender muito sobre a projeção, né? E ver se realmente a gente está na linha daquilo que a gente programou, daquilo que a gente projetou ou não. E aí, quanto mais rápido a gente conseguir converter isso e melhorar isso, menor é o prejuízo, né? É isso. Então, nós, enquanto equipe técnica, nós, enquanto técnicos, a gente olha muito para números zootécnicos, né? Mas só um número zootécnico por número zootécnico, isso daí não paga a conta, né? Então, a gente pode ter um plantel ali com a melhor conversão alimentar, mas no prejuízo. Exatamente. Então, a gente tem que começar... Nós, enquanto técnico, até uma provocação que eu faço para o pessoal que nos acompanha, a gente também tem que começar a olhar o custo disso, né? E isso aí o Machado, na sua mentoria, no trabalho que a Guide faz, ela nos ajuda muito, né? Exato. Porque é olhar além do zootécnico, é olhar o custo daquilo. A gente está na estratégia certa? A gente está tomando a decisão correta? É isso que a gente tem que fazer? Sabe? O técnico ele precisa começar a questionar isso. É isso. Sabe? E aí, quando vê, às vezes, uma conversão talvez não tão boa no sentido número, mas talvez o custo daquela ração vale a pena. Então, é tentar entender, meu GPD está muito alto, meu GPD está muito baixo, mas qual que é o meu custo de instalação? Qual que é o meu custo por dia do meu animal dentro de uma propriedade rural? Então, assim, é começar a olhar esses números, sabe? E quanto mais número a gente olhar, mais fácil fica a nossa tomada de decisão. Mas um ponto importante, né, Léo? É tomar a decisão. É isso aí. Porque se eu não tomo decisão e deixo o tempo passar, o mercado, ele engole, né? Sim. Então, eu acho que um ponto importante que a gente também tem que observar e apontar hoje é a tomada de decisão. É isso aí. E a equipe técnica ela tem que estar cada vez mais afiada com isso. Como você comentou, exatamente, né, Vitor? A Guide, Gestão e Desenvolvimento, que é aí uma empresa parceira, o Machado, um grande parceiro aqui do Granja 360, ele resgata muito isso, né? A equipe técnica, por mais ali tá como assistente técnico, como extensionista, ele tem que estar de olho nos seus lotes, ali quanto que custou o quilo produzido daquele animal, né? Não é só, como você comentou, realmente só olhar a conversão alimentar e tudo mais. A gente tem que ter uma equipe técnica bem alinhada e fortalecer cada vez mais a comunicação também, né? Não adianta só uma pessoa isolada estar olhando aquele número ali e preocupado, muitas vezes a gente está ali preocupado com aquele número, se o restante da equipe muitas vezes está olhando para outro lado, né? Então, acho que isso é aproximar a equipe ali para que todos estejam falando a mesma língua e olhando para o mesmo lado e remando a todo vapor ali para mudar o jogo, né, Vitor? Exato, e é a cadeia, né, Leonardo? Por mais que cada um trabalha num setor, num segmento, a gente tem que olhar a cadeia como um todo e ter uma visão holística do negócio, né? Exatamente. Leonardo, eu acho que a gente conseguiu explorar um pouco do que foi 2025.
Temos boas expectativas e bons planos para 2026, né? Eu acho que 2025 foi um ano fenomenal, Vitor. A gente conseguiu explorar diversos temas, como a gente comentou aqui. Parceiros ali que nos ajudaram muito. E eu acho que tanto no âmbito profissional quanto no nosso pessoal, acredito que para mim também, para você, a gente se desenvolveu bastante. E o Granja 360, ele veio com uma função assim fantástica nas nossas vidas e eu espero que ele tenha conseguido agregar também no dia a dia de quem nos acompanha, né? Nas pessoas que nos acompanham. Então, por isso que antes da gente seguir realmente para o encerramento aqui do episódio, a gente precisa agradecer, né, Vitor, mais uma vez todos esses parceiros, todas as pessoas que nos acompanharam durante o ano de 2025, né, Vitor? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez, você comentou no começo, mas acho que vale a pena novamente agradecer o pessoal da Zooprofit, que foi a nossa primeira patrocinadora que topou o desafio, acreditou na gente, a Guide Gestão e Desenvolvimento, a Auster Nutrição Animal e a Top Pigs Norsvin, que foi os primeiros patrocinadores aqui do Grande 360 e todas as outras empresas ali que direto ou indiretamente contribuíram ali, seja com pessoas, seja com ideias, seja com serviços ali. Com temas, né? Com temas foi e fizeram aqui o Grande 360 realmente sair do papel. Né? E claro, né, Léo? Agradecer a todos os convidados que estiveram conosco durante o ano de 2025. Agradecer aos nossos apoiadores e seguidores, tanto do Instagram, quanto do Spotify, quanto do YouTube. Foram eles que colocaram ali essa chama e fez com que o Granja crescesse durante todo esse ano de 2025. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal que nos acompanha. Mas mais do que isso também, né, Leonardo? Agradecer quem está conosco no dia a dia, quem aguenta a barra junto com a gente, né, Leonardo? Então, assim, agradecer a Camila, a minha esposa, ao Francisco, meu filho, o Leonardo também. Fica aqui à vontade, Léo, para agradecer a sua família que está com a gente no Granja, né? Com certeza, né, Vitor? Hoje, a minha esposa, a Aline, que está aqui nos bastidores, nos apoiando, fazendo ali o front office com o pessoal também. E pro ano de 2026 aí vem um piazão aqui, né? Vem mais um integrante aí para trabalhar, né? Minha esposa aí, a Aline, gerando o nosso filhinho ali, o Sebastião, nasce agora no começo do ano. Mais uma surpresa aí para 2026. Que legal, cara. Muito bom. É isso aí. Exatamente. Agradecer também ao Charles, nosso parceiro aí, Exato. Que fez todo o back office aí e todas as gravações, nosso parceiro aí de Palotina. Inclusive, se você tem algum trabalho, alguma coisa no digital, não deixe de buscar a Next Video, né? O Charles aí, o nosso grande parceiro, faz esse trabalho em Palotina e toda a região aí. Isso aí. Então, são parceiros, são pessoas que estão conosco durante o ano 2025 e durante o ano 2026 aí, vem com tudo essa parceria, né, Leonardo? Exatamente, Vitor. Eu acho que assim, para a gente finalizar, eu queria deixar claro que esse e sempre vai ser o propósito do Granja 360, a gente expandir ele cada vez mais de uma forma leve, de uma forma que a gente consiga comunicar. Eu falo muitas vezes aqui para os nossos convidados nos bastidores, antes da gente começar as gravações, que a ideia do podcast é que a gente consiga falar de cromossomo, consiga falar de influenza aqui, de uma forma que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, consigam entender e consiga despertar algum insight em cima daquilo, né, Vitor? Eu acho que esse é o grande propósito do Grande 360, levar a comunicação de forma clara, de forma objetiva e de forma profissional aí para a suinocultura e expandindo, claro, aí para todo o agronegócio, né, Vitão? Exatamente. E falando dos negócios, né, como a gente comentou lá no início, 2026 não é um ano para armadores, né, Leonardo? 2026 é ano de Copa do Mundo, é ano de eleição, é ano de vários feriados ali emendados no final de semana. Então, assim, é um ano de muita atenção. De desafios. Né? De desafios. É um ano que vai ser bem desafiador aí, pensando em negócio em si, tá? Então, se 2025 foi um ano de ouvir, né? 2026 é um ano de se aprofundar. Exatamente. Né? E o Granja 360 é o seu parceiro para se aprofundar em conhecimento, em educação continuada e também levar aqui para todas as áreas da suinocultura um novo
uma nova tecnologia, um novo conhecimento, um novo conceito, um novo produto. Então, se você quer ser parceiro do Granja 360 nesse ano de 2026, nos procure. A gente está aqui de portas abertas para somar e agregar aí no seu trabalho, no seu projeto, na sua empresa, que eu acho que o Granja ele também vem para isso, né, Leonardo? É isso aí, Vitor. Eu acho que, mais uma vez, né, a comunicação ela é fundamental e a gente está aberto tanto para levar a comunicação, tanto para levar a informação, quanto também para ouvir. Então, como o Vitor comentou, se você tem ideias, se você tem projetos, também acredita que a gente pode contribuir com isso, nos procure, venha ser parceiro do Granja 360 de diferentes maneiras. E também você que está nos ouvindo, também mande a sua ideia de episódio, ideia de convidados, né, Vitor? Exato. A gente está mandando nos comentários, o pessoal tem fácil aí o nosso contato, manda pra gente que a gente vai ouvir, vai ler todo mundo, né, Vitor? Exatamente. É isso aí. Léo, fica aqui o meu agradecimento, cara. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do ano 2026. Isso aí, cara, muito obrigado, de verdade. Obrigado pelo teu sim, obrigado por dispor esse tempo aqui para o Granja, tá? Então, gostaria de agradecer a parceria e que seja um ano muito bom aí para nós. Com certeza, Vitor. E assim, mais uma vez aí, falar o quanto eu te admiro, o quanto eu acredito nesse nosso projeto do Granja 360. Você é um cara fenomenal também. Também te agradecer pela parceria durante todo esse ano e tenho certeza que a gente vai alcançar grandes coisas aí no ano de 2026, né, Vitão? E também, para a gente finalizar, quero agradecer mais uma vez o público e desejar um ótimo 2026 para você, que você alcance todos os seus objetivos, uma meta por cada vez, que você consiga ter sucesso na sua carreira profissional e também na sua vida pessoal. Então, esse foi o primeiro episódio do Granja 360 do ano de 2026. Exatamente. E não só pensar na suinocultura de forma estratégica, mas também de forma humana. Leonardo, 2026 só está começando, pessoal, e a conversa continua. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!